Fala galera, queridos e queridas do segundo Super Colegial. Vamos dar continuidade, galera. Seguinte, o que nós fizemos ontem, na aula passada, no módulo passado? Eu trabalhei com os senhores no módulo 67, potencial elétrico e energia potencial, definição. Agora, tanto o módulo 68 como a próxima aula, módulo 69, ele vai especificar assim, ele vai trabalhar potencial e depois energia potencial de várias cargas. A gente fez trabalhando em função de uma única carga. E se tiver mais de uma, JG? Vamos entender certinho isso aí? Ou melhor, eu vou relembrar para poder começar essa aula com vocês. Qual que era mesmo? O que você tinha falado a definição do potencial? A razão é energia por carga, é o ponto onde é a transferência de energia para a carga. Sempre joules por coulomb, que recebe a denominação de volts, a unidade, né? Dá uma olhada aqui, queridos, olha só. Energia potencial tinha definido também na aula passada com os senhores, que é a razão da constante, as duas cargas, Qzinho, Qzinho, sobre a distância. E o potencial é energia pela carga. Dessas duas eu cheguei na equação do potencial. Potencial K, Qzinho, Qzinho, sobre D. Constante, carga fixa sobre a distância de um ponto até essa carga fixa. E eu ressaltava assim, que a aula de hoje é muito importante essa frase. A energia potencial e potencial elétrico são grandezas escalares. O que é isso mesmo, JG? Não importa em termos de direção e sentido, só importa o valor numérico e a unidade. Então, toda vez que eu falo escalar, grandeza escalar é simplesmente para você relacionar. Que nem temperatura, massa. A temperatura é 30 graus Celsius. Para a direita, para a esquerda? Não, 30 graus Celsius, caracterizou. Isso é escalar. O potencial é 80 volts. Não interessa se é para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda. Já caracterizou o potencial. Além disso, além da gente caracterizar, falar que é uma grandeza escalar, eu tenho que saber que grandezas escalares também admitem valores positivos e negativos, tá? Dá uma olhada aqui, por favor. Vamos relembrar? Eu falava assim, eu coloco a carga no ponto 1, uma carga móvel, ela sai com uma grande velocidade. No ponto 2, a velocidade vai ser menor. E no ponto 3, menor ainda. É isso, né, JG? Esses pontos é o que nós chamamos de potenciais. Essa definição teórica de potencial é um ponto onde uma carga pode ter mais ou menos energia, para transformar essa energia potencial elétrica em cinética, que nem eu tinha explicado. Aí eu falava assim, potencial de cargas positivas. O que acontece? Uma carga fixa positiva gera potenciais positivos. Uma carga fixa negativa gera potenciais negativos. Isso é importante, viu, moçada? Muito importante. Que até te mostrei a parte de gráfico. Quando a carga é fixa, o que acontece? Quanto mais próximo da carga fixa, maior o potencial vai aumentando, a distância vai diminuindo o potencial. Na carga fixa negativa, não. Quanto mais próxima, menor o potencial. Conforme eu estou me afastando da carga fixa negativa, o potencial vai aumentando, vai ficando mais próximo do zero. Tá na aula passada, o gráfico, tudo bonitinho. Aí começa de fato a aula de hoje, a gente já lembrou. E ele fala assim, o senhor fez com uma única carga, e se tiver mais? Por exemplo, ele te dá essas 3 cargas e fala assim, você pode calcular o potencial resultante gerado por essas 3 cargas no ponto P? Detalhe, ele vai te dar a carga 1, a 2 e a 3. E ele vai te dar as distâncias. A distância 1, que é da carga 1 até o ponto P, a carga 2 até o ponto P, a distância 2, e a distância 3 da carga 3 até o ponto P. Além disso, a constante eletrostática. O que eu faço, JG? Para achar potencial resultante no ponto P, é simplesmente somar os potenciais. Acabou. Mas eu tenho que fazer flechinha, se é para a direita ou para a esquerda? Não. Eu vou usar a fórmula do Kq sobre D e jogar direto na equação. Como que vai ficar, JG? Isso aqui. A potencial resultante, gerado pela carga 1, K vezes a carga 1 sobre a distância 1. Olha o potencial da carga 2. Constante vezes a carga 2 menos Q2, vai dar um valor negativo sobre a distância 2, mais a constante carga 3 sobre a distância 3. Reparou? É como se você estivesse fazendo assim, 100 volts mais menos 30 volts mais 40 volts. Coloque esse menos 30, tem que deixar o negativo, gente, porque é uma grandeza escalar. A ideia é essa. Não adianta só te explicar a teoria, a gente tem que treinar, né? E é o que a gente vai fazer agora, com bastante calma. Eu quero que os senhores... Eu faço e vocês vão parando o vídeo, tentando resolver, tá? Que isso vai ser importante. Dá uma olhada para cá. O exercício de aplicação da apostila dos senhores, na página 117, nessa apostila 12, né? Que nós já estamos. Ele deveria falar assim, 2 cargas pontiformes, não importa o tamanho, Q1 e Q2, estão separadas em 10 centímetros no vácuo. Opa, constante do vácuo, vai lá, 9 vezes 10 elevado a 9, Newton metro quadrado por coulomb ao quadrado. Ele deu o valor da carga 1, que é 4 vezes 10 a menos 8 coulombs, e o valor da carga 2, negativa, menos 1 vezes 10 a menos 8. E ele quer o potencial resultante no ponto médio.
Vou fazer assim, ó. Olha o que ele falou. Então tá, eu tenho a distância de 10 centímetros, eu sei que a constante eletrostática é 9 vezes 10 elevado a 9 e os valores das cargas. Ele quer o potencial no ponto médio. Queridos, o potencial no ponto médio, obviamente que a gente já sabe que nós vamos trabalhar com a distância de 5 centímetros. Olha o que eu fiz ali. Essa carga 1 vai gerar esse potencial 1 no ponto médio. Lígia, tá, gente? Então uma flechinha de vetor ali, não, pelo amor de Deus. É conceito teórico. A carga 1 vai proporcionar esse potencial 1 no ponto médio. E a carga 2 também vai proporcionar um potencial 2. Só que detalhe, o potencial é positivo e o potencial 2 é negativo. Na mesma distância, pois é ponto médio. 10 centímetros, então 5 para cada. Eu tenho então a constante eletrostática, eu tenho a distância e tenho os valores das cargas. Eu vou jogar na fórmula. O que é o potencial resultante, JG? O potencial resultante é a somatória direta dos potenciais. Agora fica muito esperto, né? Porque na hora que você for fazer isso, olha como vai ficar. Constante carga 1 sobre a distância 1, mais constante carga 2 sobre a distância 2. Mas olha a parada. Repara aqui comigo na hora que eu estiver fazendo. Na hora que eu estiver fazendo, constante eletrostática, 9 vezes 10 a 9. Carga 1, 4 vezes 10 a menos 8. Distância, que é isso, JG? 5 vezes 10 a menos 2 metros. Eu tenho que passar de centímetros para metros. Vem para o potencial 2. 9 vezes 10 elevado a 9. Olha o valor da carga 2. Menos 1 vezes 10 a menos 8. Eu nem coloquei em parênteses aí. Sabe por que eu já coloquei direto? Porque já sabe que vai ficar um valor negativo. 9 vezes menos 1, menos 9. Menos 9 por 5 vai dar isso aí. Então, gente, tem que deixar o negativo. Eu não coloquei nem parênteses para nem pensar que é módulo. Não é módulo, tem que deixar o negativo mesmo. Então, na hora que você fizer esse cálculo, olha lá, 9 vezes 5, então 9 vezes 4, 36, 36 dividido por 5, 7,2. 10 a 9 com 10 a menos 8, 10 a primeira. 1 menos 2 do 10 a menos 2 embaixo dá 10 a terceira. Então, do lado esquerdo, 7,2 vezes 10 a terceira, potencial 1. Vai para o potencial 2. Na hora que você fizer isso aqui, 9 vezes menos 1 dá menos 9. Menos 9 dividido por 5 dá menos 1,8. E aí? 10 a terceira, operação com base 10. Então, é 7,2 vezes 10 a terceira, mais menos 1,8 vezes 10 a terceira. Só que mais com menos, menos. A gente já coloca o menos direto. Mantém a base 10, 7,2 menos 1,8. A gente vai chegar em 5,4 vezes 10 a terceira. Olha que bonitinho. Então, a ideia é essa. Treinando para os senhores para falar assim, então, pera lá, como que fica numa situação dessa? Uma situação dessa, não usa módulo, acha os dois potenciais e soma direto. Soma direto escalar das duas. É isso que a gente vai fazer, perfeito? Não precisa fazer mais análise em função de vetores, que nem campo de aproximação, campo de afastamento. Aqui é campo elétrico, vetorial. Aqui é escalar. Cuidado, tá? Esse exercício 2 para mim é o melhor da aula. Ele é o melhor da aula porque é o que mais aparece em vestibulares. Tomara que o senhor esteja muito atento para acompanhar. Olha o que ele fala para vocês. 4 cargas elétricas positivas, são colocadas nos vértices de um quadrado e uma quinta carga Qzinha, também positiva, coloca-se no ponto O, indicado na figura. Pode-se afirmar que a força na carga Qzinha e o potencial no ponto O dessa carga Qzinha vale quanto? Aí que é bonito, gente. Por que é bonito? Porque força é grandeza vetorial e potencial é grandeza escalar. Como que eu faço a relação, JG? Começa sempre fazendo separado. Vamos fazer assim. Eu vou chamar de cargas 1, 2, 3 e 4, vai ficar fácil, nos vértices do triângulo, do quadrado, perdão. E carga Qzinha ali no centro delas, desse quadrado, tá? Vê se vocês entendem o que eu estou querendo fazer, ó. Dá uma olhada. As 5 cargas são positivas. Eu vou analisar o que vai acontecer. Entre a carga que eu chamei de carga 1, Qzão, que é a carga que do lado esquerdo eu coloquei o número 1, e a carga que está ali no centro, que vale Qzinho positivo. Concorda que entre elas, as duas são positivas, tem uma força repulsiva? F1 aqui para a direita, na diagonal, né, que nem a gente estava apontando para o Q3 ali, por exemplo, e vai ter também na carga 1 vai ter uma força repulsiva F1. Não vou colocar. Eu não vou colocar porque o que me importa é só a carga do centro. Então tem uma força de repulsão entre 1 e Qzinho. Entre a carga que eu chamei de 2 e Qzinho, também tem uma força repulsiva. F2 para cá, no sentido da carga 4, e também vai aparecer a força repulsiva na carga 2, na mesma direção, nessa diagonal, apontando ali para cima. Não vou nem colocar porque o que me importa é a carga do centro. Faz a mesma coisa com a carga, com a carga 3. A carga 3 também vai dar uma força repulsiva. E a carga 4 também uma força repulsiva.
Então, eu comecei colocando os vetores. Olha o grau de importância desse exercício para analisar força e grandeza vetorial. Coloca os vetores. E aí, JG? Aí é o seguinte, né? Força K, Qzão, Qzinho sobre distância ao quadrado, não é? O que é importante? A distância é exatamente a mesma, as cargas são exatamente iguais, então a força é a mesma. Pelo fato da força ser a mesma, como que eu vou falar quanto que dá a força resultante que ele pediu lá no centro, no ponto O? Ô, meu amigo, se a força é exatamente a mesma, repara no F1 e F3, mesma direção, sentidos opostos, o F1 cancela com o F3. E o F2 e o F4 também vão cancelar, mesma direção, sentidos opostos. Então, quanto que vale a força resultante ali na carga Qzinho no ponto O? Ela vai ser nula. Por quê? Uma cancela a outra. A força. Mas ele perguntou o potencial também. E o potencial? Opa, os senhores concordam que o potencial é a soma de tudo? Eu já tinha te explicado, soma tudo, sem analisar vetores. Então, como vai ficar? Eles são iguais também, né? Por que eles são iguais? Porque é a mesma carga na mesma distância. É só fazer o KQ sobre D. A gente fala assim, carquei o dedo para ficar fácil. E aí, se uma carga dá KQ sobre D, potencial de uma carga, e tem 4 cargas iguais, é óbvio que o potencial resultante é 4 vezes isso daí. É só pegar e somar tudo, né? KQ sobre D, mais KQ sobre D, mais KQ sobre D, mais KQ sobre D. Quer dizer, 4 vezes isso, né? Por isso que a alternativa correta é a alternativa A. Percebeu? Olha que bonitinho. Esse exercício guarda com carinho especial, tá? Cai muito, gente. Análise vetorial, análise escalar. Por isso que eu queria que os senhores prestassem máxima atenção nesse tipo de exercício, tá? Na tarefa vocês vão treinar e vale muito a pena treinar isso aí. Aqui eu treinei em função de força, parece muito campo, mexendo com campo e potencial. Força e campo, análise vetorial que você vai ter que fazer, tá? Potencial, energia, análise escalar. E pra gente terminar, dá uma olhada nesse aí. Terceiro exercício. A figura mostra duas cargas iguais, Qzinho igual a 1 vezes 10 a menos 11 coulombs, colocadas em dois vértices de um triângulo equilátero de lado igual a 1 centímetro. Qual que é o valor em volts do potencial no terceiro vértice do triângulo, que é o ponto P? E deu a constante eletrostática, no caso do vácuo, mesma coisa aí do meio, 9 vezes 10 elevado a 9 Newton metro quadrado por coulomb ao quadrado. Queridos, o interessante é isso, né? Parou o vídeo e fala, deixa eu tentar resolver. Vamos lá, triângulo equilátero, os três lados são os mesmos, são iguais, né? Isso. Eu quero saber o seguinte, quanto que vale o potencial resultante dessas duas cargas no ponto P? Você concorda comigo? Ó? Chama de carga 1, carga 2. Uma outra coisa que eu queria falar é isso aí, falar, JG, o correto não era colocar Qzão? Porque Qzão é carga fixa, Qzinho carga móvel, sim. Mas não tem problema, alguns vestibulares aparece o Qzinho. Esse Qzinho, a partir do momento que ele colocou carga que está dentro de um triângulo equilátero, ele está parada, admite-se ela como sendo uma carga fixa. Não se preocupa com essa simbologia de Qzão e Qzinho também. Se está parada, tanto faz usar o Qzão e Qzinho. Então, olha lá, a carga 1 vai gerar um potencial 1 no ponto P. E a carga 2 também vai gerar um potencial. Não é um vetor, é só para falar que as duas cargas vão gerar potenciais. Aí eu vou lá. Qual é o potencial resultante gerado pelas duas cargas lá no ponto P? A somatória, né? É o V1 mais o V2. O que eu vou fazer? Vou somar direto. KQ1 sobre D mais KQ2 sobre D. É isso, o D é o mesmo, né? Por isso que eu posso colocar. Aí o que eu fiz? Joguei a constante eletrostática 9 vezes 10 elevado a 9, a carga fixa 1 vezes 10 a menos 11, é a mesma, né? E a distância também é a mesma, um triângulo equilátero, 1 vezes 10 a menos 2. Mas por que o senhor tirou? Porque é um centímetro, né? Tem que passar para metros. Divide por 100, esse 1 centímetro passou para metros, só para ficar claro ali, eu vou trabalhar com essa distância de 1 vezes 10 a menos 2 metros. Aí, beleza. Vê se os senhores entendem aqui que eu vou ter. Em cima, 9 vezes 1 que dá 9, dividido por 1 dá 9. 10 a 9 com 10 a menos 11 dá 10 a menos 2. Corta com 10 a menos 2 embaixo. Então vai dar 9 volts o potencial 1. O potencial 2 é exatamente igual. 9 mais 9, o potencial resultante é igual a 18 volts. Percebeu? Moçada, essa é a ideia. Essa ideia é muito bonitinha de potencial de várias cargas. Eu quis trabalhar esses três com os senhores para você poder agora mexer na tarefa, fazer uma tarefa legalzinha, bonitinha. Os melhores exercícios aí para os senhores treinarem estão aí nessa apostila 12, na página 119, e eu queria que os senhores tentassem fazer esses daí, tá bom? E aguarda que a gente vai continuar essa teoria de várias cargas para energia potencial já semana que vem, no próximo módulo, ok? Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima.